Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Thiago Rezende, sou engenheiro de aplicação da TAP Eletrosistemas. Hoje iniciaremos a nossa jornada para falarmos do regulador de tensão, um importante equipamento que está presente no nosso sistema de distribuição de energia elétrica. Mas, antes de iniciarmos o entendimento do funcionamento desse importante equipamento, vamos voltar um pouco ao contexto histórico no qual se deu a necessidade da invenção desse equipamento. Está preparado? Então, vamos lá! Voltemos à década de 1940. Nesse período estava ocorrendo a Segunda Grande Guerra Mundial, conflito de grandes proporções no qual estavam envolvidas as grandes potências até então. Cessado esse grande conflito, deu-se a necessidade de retomar a economia e reconstruir esses países que foram devastados. Os Estados Unidos, um dos envolvidos nesse grande conflito, não foi afetado diretamente no seu território. Por isso, contou-se com essa grande vantagem e ele então optou por uma política de exploração do seu território que é de grandes proporções. Para isso, adotou a necessidade de levar infraestrutura básica para o interior do país e uma delas é a energia elétrica. E quando se trata de energia elétrica, quando você vai levar a grandes distâncias, aparece um fenômeno natural intrínseco ao sistema elétrico, que é o que? Alteração do nível de tensão, ou seja, aí que surgem as perdas elétricas. Quando determinado nível de tensão no ponto A para chegar até um ponto B a uma certa distância, a gente vai verificar que existirá uma perda elétrica. Vamos aqui buscar ilustrar uma linha de 13.800 volts. Na linha de 13.800 volts, quando o ponto A estiver nesse potencial, o ponto B vai ter um potencial diferente. E na maioria das vezes vai ser um potencial um pouco menor. E aí, como irá afetar o funcionamento desses equipamentos? A gente sabe que os equipamentos eles são projetados para trabalhar num certo nível de tensão. E quando esse nível está um pouco abaixo, o desempenho acaba sendo afetado. E para que isso não aconteça, seria necessário fazer o quê? Uma retomada desse nível inicial. E aí, até então não se tinha nenhum equipamento que fizesse essa correção para pequenos desvios em relação ao nível inicial. Por aí foi necessário então o desenvolvimento de um equipamento que fosse capaz de fazer essa correção para níveis próximos ao inicial. Ou seja, se tivesse 13.800 em determinado ponto e no outro 12.500, deveria fazer uma correção desses 1.300 volts. E aí, até então não tinha nenhum equipamento que fizesse essa mudança de nível de tensão. Até então era apenas o transformador. E nesse exemplo que eu dei, o transformador não irá ser capaz de fazer essa correção. Então, no final da década de 1940, a General Electric, uma grande empresa referência no setor elétrico, desenvolve e apresenta o primeiro regulador de tensão, o de 33 posições ou 32 degraus, que ele tinha a capacidade de elevar ou abaixar a tensão em até 10%, 10% para elevar e 10% para baixar. E aí estava se resolvendo o problema dessas perdas técnicas que acontecia naturalmente no sistema. Se a tensão caísse, o regulador de tensão retomava ao nível inicial. Então, você entendeu? Então, a gente teve que fazer agora com que a energia elétrica chegasse a grandes distâncias, porém com o mesmo nível da geração. Agora você tem centro de consumo e geração um pouco distantes, você agora tem um incremento da carga elétrica no sistema e o equipamento que resolve esse problema é o regulador de tensão. Tudo bem? Entendido? Esse era o nosso primeiro vídeo para que você comece a se habituar quanto ao regulador de tensão. Gostou? Dê o seu joinha e te espero no nosso próximo encontro. Tudo bem? Até lá!